Olá, tudo bem? Hoje, aqui no programa Pontuando, a gente vai continuar, né, falando ainda da questão sexual das novas gerações. E, mas nós vamos falar com um enfoque um pouco diferenciado. Nós vamos falar assim, num histórico resumido, a gente vai falar da relação entre ansiedade, a questão da performance requisitada e do desejo sexual que está, vamos dizer assim, ele está sob a égide ou sob a influência de alguns fatores sociais nos desdobramentos de fatores políticos e fatores econômicos. Mas também numa modificação da maneira como as pessoas estão vendo as questões de relação a dois ou de grupos ou da sua sexualidade principal, a sua sexualidade assim pessoal, a maneira como ele sente. A palavra pessoal não está bem dita, não. Como que isso evoluiu no indivíduo? Não chega a ser pessoal, nem individual, mas assim, as características de um para outro indivíduo que são similares nessa modificação que houve ao longo dos tempos para as novas gerações, que nós ainda não temos um tempo histórico para poder fazer uma avaliação e hoje em dia as coisas são muito rápidas. Olha bem, se sempre houve uma maneira de ser diferente, que não era propriamente documentada, mas a questão dos queers, por exemplo, desde a antiguidade que se vê os queers dessa forma, diferentes, diferentões, que não se exprimiam de uma forma ou de outra, que não se identificavam com uma coisa ou com outra, mas eles não eram levados a sério, eram sociedades muito menores. Isso, não que eles não fossem levados a sério, eles não eram levados a deboche, eles não eram levados a serem estranhos, ou se a estranheza deles não causava espécie, não causava deboche, não causava uma forma de repúdio deles dentro da sociedade, eles eram vistos como diferentes e assimilados como diversos, e isso ao longo dos anos. A partir da Idade Moderna, onde a igreja estabeleceu alguns parâmetros, a sociedade cresceu muito, ao longo ao redor de muitos locais no mundo, você começou a ter cidades organizadas, estados mais ou menos organizados, começou a se definir o Estado-nação, a igreja começou a querer controlar as cabeças, os pensamentos, os sentimentos, né? E aí já entra aspectos históricos que eu não vou conseguir lembrar aqui para poder fazer uma digressão um pouco mais fiel aos fatos, mas assim, dentro dessa égide de se estabelecer parâmetros e das influências da igreja, depois veio a ciência e começou já no final do século XIX, século XX, veio explicando algumas coisas, e a sociedade, a moral sexual foi estabelecida a ponto de que, no meados da década de 60, 70, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas se rebelaram contra estigmas sociais, maneiras e condutas obrigatórias, roupas, vestimentas, hábitos. Foi uma revolução, uma revolta, vamos chamar assim, de citadina, urbana, vamos dizer, burguesa. Não tinha muito aquela coisa da classe social, não eram rebeliões nesse sentido, mas eram política de costumes, né, e tal. E então o sexo foi liberado, a maneira de expressão das pessoas foi sendo aceita, o sexo era quase que o ar que se respirava, a liberdade, coisa e tal, e depois isso foi mudando, as outras gerações foram exercendo essa capacidade de serem mais livres e cada um foi tendo as preferências
E ao longo de uns 40, 50 anos aí, nós vamos tendo modificações. Como a sociedade foi crescendo de 2 bilhões em 1900 para 4 bilhões e agora 8 bilhões, em meados do século XX, nós tínhamos 4 bilhões, agora no 2025 nós temos 8 bilhões, antes desse decréscimo que tudo indica que está acontecendo aí por N motivos. A sociedade é muito grande, você tem muita diversidade, isso chama muita atenção, né? É mais do que você ter liberdade, é você ver. Hoje em dia tem uma série de coisas que influenciam. Então, a gente vai fazer um historiamento e uma análise assim, superficial, nada que seja conclusivo, é só para tocar no assunto, mas focado aí na ansiedade dos tempos atuais. Nos modelos performáticos das sociedades atuais, a maneira como se cobra em todos os sentidos, inclusive na questão sexual. E a questão do desejo sexual propriamente dita, a forma como se relacionam sexualmente, a forma como você tem expressão sexual, que não é necessariamente a forma tradicional que a gente conhece há séculos, né? E isso é até engraçado de falar, mas a libido aí te leva para outros lugares. Vamos lá. Então, a ansiedade, performance sexual atravessa todas as gerações, mas assume formas distintas, né? Conforme os contextos culturais, econômicos e tecnológicos de cada época, que foi o que eu acabei de falar aí nessa preleção aí. Inclusive sem querer fazer um historiamento assim muito fidedigno, porque eu teria que ficar lembrando de muitas coisas. Bom, vamos lá. Primeiro, os baby bloomers são entre os 1946 e 1964. Eu estaria incluído aí no final dos baby bloomers, né? Fomos nós que depois vivenciamos a revolução sexual dos anos 60 e 70, marcada pela pílula anticoncepcional, pelo feminismo, pela contestação de tabus. Eu peguei isso aí já no final dessa contestação. Eu fui ser adolescente e na década de 70 isso aí já estava quase que mais ou menos brincado e estabelecido nas comunidades. O desejo sexual era visto como libertação, né? Mas tinha-se muita influência ainda das coerções, dos modelos de comando, dos modelos repressivos, da sociedade da ordem anterior à nossa sociedade atual. E tinha ansiedade, né? Vinha a culpa moral, a culpa religiosa herdada das gerações anteriores. Então, às vezes, quando você se relacionava antes do casamento, as meninas ainda sentiam algumas coisas, seus pais tinham medo, falavam de pecado, né? Você se relacionar, pai, nada a ver, mas era o que falava. E a nossa geração vamos dizer, se rebelava contra isso, ridicularizava isso, mas ainda existia aquela culpa ali, uma boa parte dos jovens, né? Alguns meninos queriam liberdade, mas esperavam que as meninas se fossem preservadas, quer dizer, ainda tinha aquele ranço do controle do corpo da mulher, né? A pílula ela não era bem vista porque ela liberava a mulher para ter prazer, então com isso você olhava a mulher como uma entidade que estava assumindo posicionamentos que os homens assumiam que era a procura do prazer. Alguns caras concordavam com isso, outros não concordavam, ainda estavam presos a tradições. A performance estava ligada muito mais à virilidade masculina e à experiência, entre aspas, feminina, e a menina tinha experiências, às vezes ela não passava por certas experimentações, e o homem tinha ainda a questão da virilidade. Os estudos de Master e Johnson, por exemplo, de 1966, eles inauguraram uma visão fisiológica e terapêutica da sexualidade, reduzindo parte das angústias ao tratar a sexualidade como uma função natural e inclusive treinável e, vamos dizer assim, recuperável e tratável se ela fosse problemática, ou vamos dizer assim, não no estilo performático, mas no estilo de estar e ser natural.
ela poderia ser visualizada psicologicamente, fisiologicamente, fisioterapeuticamente, como uma função natural a ser treinada para você fazer, exercer, não adquirir doenças, não ter problemas e tal. Então, essa daí foi a visão dos Bloomers, né? Dos babies Bloomers. E agora a geração X, que é a que nasceu depois de 1965 até mais 1980, que era muito similar aos Bloomers e enfrentou o surgimento da AIDS, né? Eu, quando a AIDS apareceu, por exemplo, eu que sou baby bloomer, eu já era casado. Mas claro que influenciou também pessoas da minha geração que não necessariamente eram casados. E, e o retorno do medo em torno do sexo, o estigma do sexo retornou ali. Então, a ansiedade passou a envolver a segurança e prevenção de risco e o medo de você, entre aspas, ser castigado com a questão da AIDS. A performance sexual começou a ser medicalizada, começa a surgir discursos sobre disfunções de remédios, e os remédios seriam você ter performance à base do Viagra, que surgiu em 1998, já mais para frente, depois quando a AIDS começou a ser controlada com os coquetéis de remédios e tal, mantidos pelo Estado, pelo menos aqui no Brasil. Tá. O desejo passou a oscilar entre liberdade requerida, mas o estigma da AIDS e das doenças que poderiam matar instigavam a cautela, enquanto a pornografia começava a se expandir com o videocassete, né, com aqueles filmes pornôs, a internet, né, que ainda era discada, o dial-up, introduzindo novas comparações e inseguranças. Isso aí foi um laboratório, né? Você tinha mais acesso, mas para você poder pegar um filme na locadora dentro desses cassetes, você precisava de provar a idade. E então alguns casais pegavam, alguns rapazes e homens, mulheres mais velhas pegavam, mas tinha assim uma sensação desagradável que aquilo era colocado numa posição dentro das locadoras, e as pessoas que entravam lá às vezes eram casais, às vezes eram meninos, rapazes já mais velhos, mulheres mais. As mulheres normalmente não pegavam, elas ficavam muito constrangidas e tudo. Ainda tinha isso daí, né? Então o desejo passou a oscilar entre a liberdade e a cautela. Os millennials vieram depois, são os 1981 até 1996. Eles já cresceram em meio a uma internet incipiente ainda, né? Até certo ponto, mas eles foram os primeiros a pegar os celulares, né? Já na adolescência. A ansiedade sexual se mistura à ansiedade do desempenho social e corporal. Eles estavam entre alguns mundos, né? Eles vieram logo depois da AIDS. Eles podiam ser filhos dos baby bloomers ou filhos da geração X. O baby bloomer, geração X, eles tinham uma distância assim que não era muito grande e as mentalidades não eram tão díspares. Alguns baby boomers eram bem mais voltados para gerações anteriores, outros mais para a geração X, né? E o final do X se confunde um pouco com os millennials ainda eram um pouco responsáveis. A pornografia passou a ser online com muito mais facilidade, então quase todo mundo tinha acesso. As redes sociais ganharam força, elas impuseram padrões que começaram a ser irreais de beleza, padrões de prazer, intensificação e o medo de não corresponder às expectativas. Então, o desenho da sociedade começou a aparecer dentro das redes sociais, que agora está em franco declínio, mas depois a gente podia até fazer uma leitura de por que as redes sociais caíram no declínio, o que se perdeu, quem perdeu o que nisso aí, mas naquela época ainda não eram. Você ainda tinha amigos virtuais e o desejo muitas vezes era mediado por aplicativos de namoro, que ainda existem, né? Que apesar de que o aplicativo de namoro ainda é um pouco rede social, mas existe aplicativo de namoro, inclusive alguns aplicativos de você conseguir parceiros no meio de um dia, no meio de uma tarde, com pessoas que você nunca tinha visto, correndo riscos, né? Se relacionando em qualquer lugar da cidade, principalmente em cidades de porte médio a grande, onde as pessoas não se conhecem necessariamente.
E esses aplicativos de namoro, eles reduzem um pouco o erotismo e a lógica da escolha instantânea, porque você vê, alguns relatos falam que as pessoas colocavam lá as suas fotos com aqueles filtros, e quando você chegava, o camarada era alguns graus, ou a mulher era alguns graus mais complicado do que aquela foto, ou seja, eram pessoas que não tinham nenhum aspecto de beleza, tinha um pouquinho mais de peso, uma pele um pouco mais feia, um cabelo, né, não bem tratado, ou se tratado que não repercutia bem porque não tinha uma boa, né, vamos dizer assim, aparência natural, e complicado o negócio, né? Então o desejo era muitas vezes mediado por aplicativo de namoro que reduzem o erotismo à lógica da escolha instantânea, porque a escolha é instantânea, não dá tempo de você fazer muita coisa quando é assim. Pesquisas da Jean Twenge, entre outros, nos arquivos de comportamento sexual de 2017, aqui está escrito Archives of Sexual Behavior, que são a Jean Twenge, ela milita nessa área, e ela divulgou aí os arquivos de comportamento sexual do ano de 2017, quer dizer, pegando essa turma aí, mostrava uma queda da atividade sexual já nessa geração, porque estava associado ao aumento da depressão e ao estresse laboral, porque as pessoas já estavam trabalhando mais, as relações estavam começando a ficar mediatizadas, e você às vezes encontrava as pessoas, não tinha o tempo do erotismo, não tinha o tempo da convivência, não tinha o tempo do despertar aquilo ali, aquela uma coisa localizada. Isso aí foi empobrecendo a relação. E talvez isso seja um dado muito interessante ser considerado. Bom, aí chega-se a geração Z, que já estava vivendo, os que nasceram de 97 a 2012, eles já estavam lá figurando em 2017 dentro do comportamento sexual, junto com o final ali dos milênios, porque eles eram quase congêneres, vamos dizer assim, quase com as mesmas tendências. Então é uma geração mais exposta à hiperconectividade e à cultura da performance total, muito mais do que a anterior, estava no seu final, e que mostrou o seu, lá no arquivo, o seu comportamento em 2017. Quer dizer, em 2017, o que tinha nascido em 97 já estava performando. Os que nasceram um pouquinho depois, os 2012 ainda não, mas estão aí em trânsito agora, né? Agora eles já estão com 8 anos a mais, então eles estão aí com 13, 14 anos. Então essa geração é mais exposta. Aí aparece uma ansiedade que é quase uma condição da nossa época, porque projeta sobre o corpo a imagem e o ato sexual de meninos e meninas, seja qual for a preferência sexual deles. A pornografia de alta intensidade e o sexting moldam o desejo de modo virtual. O sexting eu já expliquei ontem, só aquele negócio de ficar mandando nude, ficar mandando parte, ficar fazendo pose e se masturbando online, um e outro, é um sexo virtual, né, que deve ser muito chato. A pornografia de alta intensidade, inclusive uma pornografia muito mais pesada, né, parece. O sexting molda o desejo de modo virtual, muitas vezes dissociando o afeto de excitação. Então a coisa fica muito figurativa, muito física, e quando você encontra com a pessoa, ela não é exatamente aquilo que está ali. E ela não é algo que você imagina assim ou assado. Ela tem vida, ela tem preferências também. Isso às vezes dá um corte. Então não houve aquela convivência para que houvesse aquela excitação ou a escolha daquela pessoa que você escolheu por uma figura, quando você vai se encontrar com ela. E quando você não encontra, faz apenas pelo sexting, também não existe um sentir pessoa, não existe pessoalidade ali. Não sei o que isso significa, não tenho competência para avaliar isso. Estou falando assim muito superficialmente daquilo que eu consigo ver, né? Não é minha área, né? Estudos recentes de Lermiller e Regnerus, de 2022 e 2023, indicam que está existindo uma queda significativa no interesse sexual e um aumento de práticas solitárias. Mas esses estudos, eles são, como disse ontem, eles são gerais, eles partem aqui do Ocidente, onde tem mais isso, onde que tem mais isso, sociedades mais adiantadas, Serenkei, japoneses, chineses,
coreanos do sul, pessoal lá do norte, da Europa, lá, os noruegueses, dinamarqueses, né? Ou quem sabe os ingleses, franceses, americanos, canadenses. Quem serão essas pessoas em licenciados mais avançados que estarão praticando isso aí, que estão sentindo essa coisa? Esse estudo, que estudos são esses, né? O sexo se desloca do campo do prazer para o campo da expectativa e do julgamento, onde se ter performance se confunde com ter valor. Isso aqui ainda não é definitivo como resposta ao estudo sobre essas sociedades. Acho que isso aqui ainda é uma coleta de dados. Tendência transversal. Em todas as gerações, a ansiedade sexual surge quando o desejo deixa de ser experiência relacional e passa a ser um indicador de sucesso. Tá? Então, todas as vezes que você está performando, você está buscando sucesso, e então, se você está buscando sucesso, as outras coisas ficam em segundo lugar. Do moralismo religioso, que era complicado, ao moralismo performático, não chega a ser um moralismo, mas passa a ser uma indicação de expectativa, né? Conforme a religião cria a expectativa de como que você está agindo ali, você é moral, você é imoral, você é pervertido. O outro é você é fraco, você é forte, você que você não se identifica com isso, quem é você na relação. O corpo tornou-se palco de controle e comparação, do mesmo jeito lá dentro do moralismo religioso. Quem sintetiza é Esther Perel com Mating Incapacity, de 2006, onde ela diz: o sexo hoje é menos sobre o outro e mais sobre quem acreditamos ser quem somos desejados. Espera aí, deixa eu ler de novo. O sexo hoje é menos sobre o outro e mais sobre quem acreditamos ser quando somos desejados. Então, o sexo é uma expectativa particular, individualizada. Não é pelo outro, é do que o outro acha de você. O outro, inclusive, nem é valorizado. E o outro pode chegar lá e te entender de uma maneira que não seja entendimento. Então, vai tudo por terra. As relações da geração Z, bem atual, serão dissecadas mais pelas IAs Gemini e GPT agora à frente aqui. Por que eu disse isso? Porque aqui eu só peguei... Eu peguei de outras coisas também, mas eu peguei principalmente porque elas trouxeram textos de muitos lugares. Inclusive, eu não consegui citar porque é uma quantidade muito grande. Eu deixei para o final aqui, é muita coisa. Vamos lá. Vamos começar aqui com Gemini. Relação entre ansiedade, performance e desejo sexual na geração Z. O que os textos de vários lugares vieram dizendo, inclusive alguns conflitam aqui. A psicologia e a psiquiatria identificaram a ansiedade como um dos principais fatores que contribui para o declínio da atividade sexual e inibição da social na geração Z. O medo de avaliação e a ansiedade de desempenho. Na psicologia clínica, o psiquiatra Jair Boyer e outros especialistas, como por exemplo a educadora sexual Carolina Freitas, destacam que os jovens de hoje sentem uma forte pressão para performar bem sexualmente, como se já estivessem sendo avaliados ou sendo avaliados constantemente. E então, origem desta pressão. Essa ansiedade de desempenho, ela é amplificada pela exposição à pornografia, abordada no próximo tópico agora, né? Dentro desse texto aqui, do primeiro texto, e pela cultura dating digital. O sistema de likes e matches nas redes e aplicativos cria um ambiente de seleção e julgamento implacável, onde o medo de rejeição desestimula a aproximação real. Isso são as conclusões desses psicólogos, dessa Carolina Freitas, que ela tem aqui Instagram, ela tem vídeos na internet, o Jair Boyer também, e um outro aqui que eu esqueci de citar aqui, que também tem vídeos e tal, inclusive alguns psicanalistas e tal. Então o sistema de likes e matches, né, deu match e tal, quer dizer, o jogo ali vai entrar, vão se reunir,
vão se encontrar. Nas redes e aplicativos, cria um ambiente de seleção e julgamento implacável, onde o medo de rejeição desestimula a aproximação real. Tudo bem, isso é fato. Efeito fisiológico dentro da neurociência. A ansiedade excessiva libera hormônios de estresse, como por exemplo o cortisol, que pode inibir a libido e o desejo sexual. Então, essa forma de sexo que eles estão tratando, estudado pela neurociência, e outros exames e outras formas fisiológicas de ver, além das psicológicas, mostra que a ansiedade vai liberar hormônio como sempre liberou, o cortisol. E isso pode inibir a libido e o desejo sexual. É o caso, por exemplo, do menino, né? Antigamente, que o menino se sentia testado, aí ele chegava lá num prostíbulo, por exemplo, onde tinha uma mulher lá para transar com ele. A mulher, normalmente, ela fazia o quê? Ela sabia que ele estava inibido, então ela ia quebrar a inibição dele para ele poder sentir segurança, se abrir e conseguir fazer alguma coisa para liberar o desejo dele. Mas, às vezes, não era isso que acontecia. Ele chegava lá e aquela mulher estava ali para transar e ele tinha que transar com ela e ele, às vezes, não conseguia. Por quê? Porque ele estava sob efeito de estresse com cortisol lá em cima. Isso aí são fatos que acontecem realmente. Eles estão associando esse efeito fisiológico aí dentro da ansiedade da forma como os encontros estão havendo. O corpo então estaria em alerta, luta ou fuga. E claro que na luta ou fuga ele vai priorizar o cortisol, que dá a ele a adrenalina para ele poder sair fora. Prioriza a sobrevivência em detrimento da reprodução ou do prazer, e obviamente que vai dificultar a conexão, e ele não vai nem pensar ele não vai nem conseguir sentir qualquer tipo de excitação. Priorização da estabilidade. Há uma tendência pragmática na geração Z, a estabilidade individual, acadêmica, profissional e financeira. Isso é natural, as pessoas são educadas para, ou melhor, o espírito humano, o corpo pede uma estabilidade, ainda que não seja 100% dos casos, né? Que haja alguma adrenalina, que haja algum desafio, mas você quer ver o resto da sua vida mais ou menos estável. Naquele momento você está com o quê? Você tem uma casa, você está alimentado, você não está sob risco de vida, né? Alguma estabilidade você tem. Você tem emprego, né? Alguém te dá um ameaçado. Se você não tiver emprego, você está mais ou menos apoiado. Então, isso é uma prioridade. Muitas vezes superando a busca por relacionamentos românticos ou sexuais. Porque se você não está com essa... Você tem essa prioridade. Se você não tem isso, você vai buscar isso aí antes das questões sexuais. E isso já devia acontecer há muito, muito tempo, muitas vezes com muitas pessoas. Talvez não fosse discutido. O esforço para lidar com a instabilidade econômica, com as mudanças climáticas, por exemplo, se a pessoa se vê atacada, por exemplo, de repente com um local onde ela vive, que a coisa, de repente, tem um furacão e tal, ou a água começa a baixar, começa a faltar água, qualquer coisa assim, isso consome energia mental da pessoa, que seria destinada, por exemplo, a uma vida social, conversar, bater papo, e sexo também, a vida sexual. Exemplos: muitos jovens relatam preferir usar o tempo livre para descansar, porque estão ralando, estão trabalhando, ou se dedicar a passatempos solitários, que seriam jogos. Hoje em dia tem muitas coisas de jogos, assistir série, ver aquelas maratonas de série, que eu acho que não saco, mas eu gosto dessas porcarias, em vez de enfrentar um trabalho que seria um trabalho de encontro pessoal, né? Quer dizer, visto como trabalho, onde se estabelece algum tipo de vulnerabilidade e que criaria expectativas, e essa pessoa está querendo relaxar. Por quê? Porque ele está na relação, ele está no corre. 2. Impacto da pornografia e a tal desensibilização neurológica. Desde que a pornografia apareceu, tem se discutido demais o que a pornografia faz. E a pornografia, ela passa de geração para geração, parece que ela está ficando assim, até um pouco piorada, sabe? Está ficando mais agressiva, não sei. Eu não tenho muito contato com isso. Então, o fácil e o precoce acesso à pornografia online é frequentemente citado por neurocientistas e psicólogos como uma das maiores influências no comportamento sexual da geração Z. A desensibilização e a tolerância do cérebro. Neurociência do vício. A pornografia online, especialmente de alta intensidade, ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando intensamente o neurotransmissor dopamina. Então, a pornografia online, especialmente em alta intensidade. Mecanismo de tolerância. O consumo frequente leva o cérebro a desenvolver tolerância. Com tolerância, ele precisa de estímulos maiores, que é o problema do vício, exigindo estímulos cada vez mais intensos e que seriam irrealistas para atingir o mesmo nível da excitação anterior. A psicóloga e terapeuta sexual Laura Chaves e outros autores apontam que essa tolerância
que se chega aí tendo que desenvolver estímulos maiores, pode levar à dessensibilização emocional, ou seja, vai chegar uma hora que nada vai estimular, emocional ou sexual, em relação a parceiros reais, porque ele está olhando para pornografia, a pornografia não está satisfazendo mais ele. E isso aí eu acho que o cara teria que ser viciado mesmo. Não sei se isso aí é um fator assim que vai atingir muitas pessoas, mas pode atingir sim. Bom, quem sou eu para falar, né? Consequências nas relações. Expectativas irrealistas. Os jovens podem desenvolver crenças distorcidas sobre como o sexo deveria ser, se rápido, se acrobático, se focado na performance masculina, seja lá o que leva à frustração e à insatisfação no contato real. Dificuldade em vínculo. A psicóloga Carmita Hábito, que nós já falamos sobre ela no último programa da USP, ela observa que o consumo excessivo dificulta o desenvolvimento de intimidade emocional, isso é fato, e do convívio social, já que a pessoa pode preferir o estímulo previsível sem falhas da tela, em detrimento de contatos onde ele não consegue presumir nada porque ele não está dentro da cabeça do outro. Disfunções sexuais. O consumo excessivo tem sido, nós já estamos falando aqui de distorções, de vício, de excessos. O consumo excessivo tem sido correlacionado com o desenvolvimento de disfunções, como a disfunção erétil psicogênica nos homens, muitas vezes ligada à ansiedade do desempenho, medo de não corresponder aos padrões vistos na tela, ou talvez até a frigidez da mulher também, que ela pode não encontrar naquilo ali um ambiente que ela acha adequado e de acordo com que ela goste. Tema relacionado. Alguns estudos usam o termo anorexia sexual para descrever a dificuldade de se relacionar com parceiros reais devido à perda de sensibilização causada pela hiperestimulação virtual anterior. O sexting, expressão sexual risco da era digital. O sexting, troca de mensagens, fotos ou vídeos de teor sexual, é um comportamento comum atual na geração Z, atuando como intermediário entre o desejo e a atividade física, mas que carrega uma polaridade de benefícios e riscos. Gente, esse negócio é um fato interessante que realmente acontece, tá? Já vi gente contando casos aí de que acompanhavam pessoas na internet e que a pessoa uma hora fez uma proposta lá no privado de que a outra mandasse uma foto para ela, no caso era uma menina, e essa pessoa não quis mandar porque as condições dentro da casa dela não estavam legais, ela não se sentiu à vontade de fazer isso, e por um motivo lá qualquer, não vou entrar em detalhes, mas assim, parece brincadeira, né? Quem é jovem e está me ouvindo aqui provavelmente sabe que isso rola. Quem é mais velho talvez ninguém nunca provocou, talvez não tenha pensado, mas isso rola, tem rolado muito. Então, é um comportamento comum na geração Z, atuando como intermediário entre desejo e atividade física, mas carrega uma polaridade de benefícios e riscos, né? E às vezes essas pessoas nunca se encontram, o que eu acho mais engraçado. Comportamento e motivação. E sem contar também o seguinte, que a pessoa a mulher ou homem que faz isso com você na internet, ela não faz só com você. Sabe, qual que é o problema? Não tem problema, mas assim, qual que tipo de envolvimento que existe? É uma coisa figurativa, né? Talvez esse seja um dos problemas que a pessoa conclua lá na frente. Eu confesso para você que eu não sei. O comportamento de motivação. A sexualidade expressa. O sexting é uma forma, na geração Z, de explorar a sexualidade do corpo em um ambiente que inicialmente parece controlado, menos vulnerável do que a interação quando os dois estão juntos ali face a face. Pode ser um quebra-gelo ou um prelúdio para um sexo presencial, mas parece que não é necessariamente. Pesquisas em satisfação. Estudos indicam que o sexting consentido, das duas partes, obviamente, e não tem como não ser consentido. A pessoa convida você a mandar uma foto para ele, falar e mostrar qualquer coisa, só se o cara está dormindo e o outro filmar, né? Não é possível isso. Então, claro que é consentido. E em relacionamentos sérios está associado a maiores níveis de satisfação sexual entre os parceiros, funcionando como um elemento de cumplicidade e manutenção do desejo. Isso quando as pessoas são parceiras e estão fazendo sexo porque eventualmente não se encontraram. Mas pessoas que não se conhecem ou que se conheceram razoavelmente ali pela rede e de repente fazem sexo,
Eu não sei se é uma coisa legal, mas isso é a opinião do Zé Roberto, né? Isso não é estudo aqui dos homens aqui. Os riscos e implicações psicológicas. Aumento da vulnerabilidade. O principal risco reside no compartilhamento não autorizado do conteúdo, que eles chamam de revenge porn ou sextorção. Ou seja, seria você fazer com a pessoa gravar aquilo ali e pôr na rede. Uma vez na internet, fotos e vídeos diferentes dificilmente podem ser completamente deletados, expondo o jovem a cyberbullying, chantagens e graves consequências legais e emocionais. Tá, isso aí é risco mesmo, percepção do risco. Curiosamente, muitos adolescentes veem o sexo em si como uma prática inócua, quer dizer, ingenuidade, né? Mas temem ser pegos ou que a divulgação não autorizada ocorra. A SaferNet Brasil destaca que a mediação tecnológica pode levar crianças e adolescentes a não perceber a dimensão da publicidade e da exposição ao compartilhar conteúdos íntimos. Jovens, né? Questão de gênero. Pesquisas apontam que meninas estão mais sujeitas à pressão para produzir e enviar nudes, claro, que o corpo da mulher sempre é mais visualizado, o que levanta questões de desigualdade e violência de gênero dentro do fenômeno. Em síntese, o sexting ilustra a ambivalência da sexualidade da geração Z, que é uma ferramenta de expressão, prazer, mas também um vetor de risco amplificado pela natureza permanente e incontrolável do ambiente digital. Repare o seguinte, que nós estamos falando da geração Z, porque eles é que são os jovens de agora. E algumas pessoas mais de gerações anteriores, que hoje já não teriam mais assim uma faixa de idade em que caberia certos tipos de coisa, mas cabe para algumas pessoas sim. Mas aí elas correm menos risco, já tiveram relações presenciais, estão fazendo aquilo ali com um elemento à parte na vida, não é uma coisa central. Já o jovem, ele está sendo educado na sua sexualidade daquela forma ali. O GPT, na mesma relação de assuntos, nós vamos falar aí dos mesmos temas: a ansiedade, a performance sexual e o desejo sexual. Primeiro, um panorama rápido. A geração Z apresenta níveis mais elevados de ansiedade e depressão do que as gerações anteriores, e simultaneamente há sinais de menor frequência de sexo parceirado em muitos países ocidentais, pelo menos ocidentais. Outros que têm maneirismo e tipologia de vivência ocidental também, alguns lugares da China, alguns lugares da Coreia, alguns lugares do Japão. Essas duas tendências se sobrepõem no tempo e provavelmente interagem, mas a relação é devido a muitos fatores e os raciocínios não podem ser lineares. Ou seja, as conclusões aqui não são pau, pedra, pedra. Ou seja, achou isso, a consequência é aquilo. Não é assim que está funcionando. E ainda existem estudos, né? A ansiedade ela pode reduzir, sim, desejo de muitos jovens. Historicamente ela faz isso. Mas em outros pode aumentar comportamentos sexuais compensatórios. Por exemplo, o camarada pode masturbar mais, ele pode consumir mais pornografia, ele pode buscar mais por sexo ocasional. Bom, 2. A ansiedade afeta o desejo sexual mesmo, mecanismos plausíveis, efeitos fisiológicos e neuroquímicos. É o caso da ansiedade crônica, que ativa o HPA, que é o cortisol elevado, o sistema simpático, né, o que fisiologicamente reduz a excitação sexual, quer dizer, o cara fica meio a bomba e tal. A resposta de desejo de excitação fica comprometida e ela compete com a resposta de fuga, isso já foi dito lá no outro. Em termos simples, quando o corpo está em modo de vigilância, a libido tende a cair, seria natural. A literatura clínica e as revisões explicam esse mecanismo de transtorno, mas isso aí é para qualquer geração. O foco cognitivo e a ruminação. A ansiedade traz pensamentos intrusivos, ruminantes. Você fica o tempo todo pensando naquilo. Medo de avaliação, preocupações sobre desempenho, imagem, traumas de passado. Esses pensamentos, eles indeterminam a atenção. E, portanto, deixa o estímulo erótico como uma das coisas ali, e não a coisa. E, portanto, a capacidade de se entregar é menor, levando à perda do desejo e dificuldade de excitação. O que é uma tradução do que foi dito lá em cima. Os estudos sobre a sexual self-esteem e função sexual mostram como a autoestima e a ansiedade vão se conectar ou não ao desejo. Comportamentos evitativos e oportunidades sociais. A ansiedade social reduz flertar, reduz encontros presenciais, acredita menos oportunidades para a intimidade real, porque a pessoa passa a evitar. Morar com os pais por mais tempo também
e rotinas digitais e retraimento social fazem parte desse cenário que vem a limitar chances e oportunidades de relações sexuais. Pesquisas populacionais relacionam menor atividade social com menos atividade sexual entre jovens. Se você tem menos atividade social, obviamente você tem menos oportunidade de criar condições de atividade sexual. Efeitos sobre relações e comunicação sexual. A ansiedade reduz a assertividade, ou seja, fica com dificuldade de negociar o sexo e o consentimento. Aumenta os episódios de insatisfação ou evitamento. Tem uma relação, acha muito pobre, acha ruim, e não tem vontade de fazer outra vez, não sabe o que deu errado, acabou no meio do tesão e tal. Para muitos Gen Z, preocupações sobre trauma, aquele negócio do Me Too, que é o consentimento, a questão de cometer o erro de estar ali sendo chamado de abusador, ou estar sob abuso, a cautela nas práticas sexuais, pode parecer desinteresse em agregados estatísticos, porque a pessoa está com medo e na realidade ela não está desinteressada, ela só está receosa. Isso é um outro dado que a gente pode avaliar aqui. Será que está tendo frigidez ou os caras estão atemorizados? Né? Pornografia, papel, mecanismos e evidências. 2 caminhos teóricos opostos. Primeiro, substituição, ou seja, competição por recompensa. A pornografia, entre outras formas de entretenimento online, oferece acesso fácil e rápido e gratificação sexual, entre aspas, sem o custo social do encontro real, que teria deslocamento, teria localidade para fazer o ato, teria que conhecer pessoas, se estabelecer bem ou mal com essa pessoa e tal. E isso pode competir com o sexo parcerado, claro, e reduzir a busca por parceiros. O EDA, que nós já citamos ontem no projeto JAMA, eles consideram a disponibilidade de entretenimento online como uma hipótese muito mais plausível para quedas de atividade sexual, porque... mas eles não encontram um suporte forte em análises individuais. O estudo teria que ser feito mais longitudinalmente, para que nós pudéssemos observar dessas gerações, dessas pessoas ao longo dos tempos delas daqui para frente. Aumento de atividade sexual em nível individual. Outros estudos observam que pessoas que consomem pornografia frequentemente relatam maior frequência de masturbação. E a masturbação, às vezes, ela interfere como é que eu vou falar? Na relação dia a dia de uma atividade sexual parcerada, né? Porque, então, isso também dá uma confusão na literatura. A Twenge, entre outros, aponta uma correlação individual que pode ser diferente do efeito em nível populacional. Quer dizer, se a gente analisar um grupo de pessoas que estejam praticando masturbação, isso aí não tem uma correlação com muitos indivíduos. Isso aí são coisas de pessoas que partiram para aquilo ali. Então é uma coisa pontual, não é uma coisa estendida na sociedade. Então não serviria também para a gente dizer que é a partir dali que está havendo. É um conjunto de fatores, não é um fator. Nós já falamos disso 3 vezes. Pornografia e desejo sexual, evidência recente. Revisões e estudos apontam efeitos heterogêneos. A pornografia pode reduzir o desejo e intimidade de alguns casais, especialmente quando há consumo discordante entre os parceiros, quando o conteúdo é violento. Por exemplo, o cara pode estar achando maravilhoso, a mulher está achando uma merda. E aumentar a excitação e atividades masturbatórias em alguns indivíduos, e ele optar por continuar assim. Pesquisas recentes defendem que o melhor porn literacy, né, para mitigar efeitos moralmente incongruentes e o consumo problemático. Pesquisa recente defende melhor literatura pornô para mitigar efeitos moralmente incongruentes. Ele está dizendo que deve-se procurar a melhor coisa. Eu acho que não deve procurar nada. Bom, essa é a opinião minha. Mecanismos neuropsicológicos. Exposição repetida a estímulos hipervariados que pode levar à habituação, ou seja, você não sente mais nada com aquilo, e busca de estímulos mais intensos, que seria o potencial de sensibilização. Quer dizer, da habituação você chega à total insensibilidade. Para alguns usuários, isso dificulta a excitação com os parceiros reais. Contexto geracional. A geração Z cresceu com acesso precoce a imagens sexualmente de sexo explícito. Isso altera expectativas e cenários performáticos, padrões de erotização e normas sobre privacidade, o que pode tanto afastar jovens do sexo presencial tradicional quanto causar uma ansiedade relacionada à imagem corporal e ao meio de exposição. Isso pode ser assim? Pode. Pode que está acontecendo o quê? Eles estarem se adaptando? Pode, porque afinal de contas eles têm um histórico de espécie.
porque a nossa espécie durante muito tempo teve esse negócio da performance, a questão sexual, era arraigada. Eles não são de uma outra humanidade, eles são dessa humanidade, então essas expectativas até epigeneticamente estão neles. Eles estão mudando isso, estão se defrontando com alguma coisa, porque eles tiveram liberdade de ter acesso a essas coisas. Então, é preciso de um distanciamento histórico para que nós possamos ter um diagnóstico sobre se eles estão mais frios ou se eles estão fazendo outras opções de relacionamento, de forma de se satisfazerem ou de terem a sua sexualidade preservada ou enriquecida. Né? O sexo existe influência e risco. Onde ele se encaixa nesse quebra-cabeça? Já falamos, né? A evidência resumida, meta-análise e revisões indicam que o sexo está associado à maior probabilidade de práticas sexuais e também fatores de risco de saúde mental, especialmente entre adolescentes mais jovens. A direção causal é incerta, nós não temos certeza. Sexo pode ser expressão da sexualidade e parte da construção de intimidade. Normalização em muitos grupos, né? Mas também pode acompanhar coerções, cyberbullying, consequências psicológicas. Então, não temos certeza. De repente não é uma coisa inócua. Para uns faz bem, para outros não faz. Inclusive para alguns que são parceiros, até estimula. Mecanismos de influência: facilita a conexão, experimentação para alguns jovens. O sexo é um meio seguro, pelo menos aparentemente, de explorar o desejo e obter validação sem o encontro presencial. Ele pode substituir circunstancialmente parte do repertório erótico presencial e depois se estabelecer um elo qualquer presencial. Mas ele aumenta a ansiedade de exposição, medo de vazamento de imagens, vergonha e perseguição online. Por exemplo, às vezes você tem uma relação com a pessoa, você se expõe e tal, e daí a pessoa, em vez de achar bom, fica te criticando, inclusive num meio conhecido. É complicado isso aí. Então, isso aí teria um custo traumático, se houver um cyberbullying, uma coisa assim. Normalização versus coerção. A linha entre o sexo consensual. Seria consensual porque você vai tirar a foto e mandar para o cara, ou para a menina. O que ela vai fazer com isso? Bom, aí você já não deu consentimento para ele ou ela fazer alguma coisa. E aí aparece uma pressão social. Essa ambivalência aumenta a preocupação e a ansiedade entre muitos jovens. Bom, ansiedade, pornografia e sexo interagem um modelo significado. Se a ansiedade cresce, oportunidades sociais decresce, menos parceirado. Eu não vou ler isso aqui não, porque ele fez na forma de um gráfico. Então, consumo precoce, volumoso de pornografia mais sexo normalizado promove mudanças de expectativa de desempenho. Eventos adversos, vazamentos, cyberbullying, causam trauma, aumenta a ansiedade, evitação sexual e menos desejo. Esses caminhos coexistem, obviamente. Mas antigamente existia um risco também de você sair com uma mulher, transar mal, a mulher falar mal de você, o homem falar mal da menina, ela ficar mal vista, né? Eu acho que hoje é pior, mas a sexualidade sempre foi meio problemática. Evidência contraditória é limite. Correlação é diferente de causalidade. As coisas que estão correlatas ali não necessariamente uma é causa da outra. Grande parte das evidências disponíveis é correlacional, que eles chamam de cross-sectional. Longitudinais e bem desenhados, desenhos assim são escassos para separar efeitos. Por exemplo, se a pornografia causa queda no sexo parceirizado, ou se as pessoas menos interessadas em sexo optam pela pornografia. Não tem um efeito causal disso aí. Essas coisas estão coexistindo, nós não temos essas conclusões. É possível que sim, é possível que isso esteja alterando, é possível que eles estejam se testando, é possível que saia daí um comportamento, é possível até que aconteça uma coisa interessante. Lá na frente ninguém se interessa por pornografia, né? Porque ficar só com a pornografia não dá. Já deu para ver que as pessoas vão se cansando daquilo, aquilo vai provocando um desgaste. Então, o que vai sair disso? As coisas são correlacionais, elas não são uma causa da outra, nós não temos essa certeza. Então, heterogeneidade individual. Muitos jovens usam pornografia e continuam a ter a vida sexual ativa, porque eles usam eventualmente. Para outra, pornografia é substituto, então eles já fazem uma coisa doentia. Isso é muito pessoal. Não é que todo mundo que usa pornografia vai ter problema, todo mundo que usa sexo vai ter problema. Não é assim. Não há efeito universal. Mediadores sociais e econômicos, desemprego, moradia com os pais, custo de vida, saúde mental são fatores que também podem explicar parte da queda sexual.
Uma outra coisa que pode explicar a parte da queda social seria com a liberdade de todas as outras gerações anteriores a eles, Zen, com a epigenética deles, com a oportunidade deles existirem e fazer opções, eles estão criando aquilo que eles acham confortável diante das opções que eles têm, que são muito maiores do que as anteriores tinham. Dá para eles pensarem muito sobre aquilo. Então, nós não podemos reduzir isso aí a causa e consequências factuais pelas expectativas dos estudiosos. Os estudiosos não estão errados naquilo que estão vendo, mas eles não estão tendo, por enquanto, nos seus estudos completos, longitudinalmente, ou seja, ao longo de algum tempo, nessas gerações, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, que caracterizaria aí uma existência de uma geração para outra chegando na Z, esses estudos ainda não foram somados, acompanhados, comparados, para a gente poder estabelecer causa e consequência. Talvez isso fique um pouco mais para o futuro. Exemplos ilustrativos. O EDA e, entre outros, nos Estados Unidos, percebe aumentos substanciais de relatos de nenhuma atividade sexual no último ano. Já vimos isso. Revisões sobre sexting. Sexting está associado a mais comportamentos sexuais e dificuldade de saúde mental entre adolescentes. São dados de alguns lugares em 2019 dentro de um país. Não podemos dizer que isso é para todo mundo. Discussões em mídias e analistas, colunas sobre Gen Z, por exemplo, matérias que falam em puritans, né, que são jovens puritanos, enfatizam que a preocupação com o consentimento, trauma e imagem corporal reduz a vontade por encontros casuais. Exemplo social e ideológico, além de econômico. Também não é um estudo definitivo, é um sintoma de algumas parcelas. Não temos ainda coisa definitiva. Recomendações práticas para pesquisadores, educadores e comunicadores. Pesquise e investir em estudos longitudinais que venham a medir de fato as ansiedades, os padrões de consumo digitais, pornografia e rede, sexting e atividade sexual ao longo de um tempo de análise com grupos mais ou menos estendidos, grupos que sejam representativos de locais diferentes. Senão nós não vamos ter um estudo para chamar de global. Outra coisa, educação sexual atualizada, que vem incluir as porn literacy, que é a competência para interpretar e criticar uma pornografia, educação sobre sexo / privacidade, negociação de consentimentos e como a ansiedade influencia o sexo. Isso tem que passar pela educação escolar, por exemplo. Estudos recentes defendem que a porn literacy, como ferramenta preventiva, ajuda muitas pessoas a se afastarem daquilo ali ou achar que aquilo ali é a última finalidade. Saúde mental acessível, políticas públicas que ofereçam suporte para ansiedade e depressão juvenil, tendem a ter efeitos positivos na vida sexual e relacional e em muitos outros pontos da vida também. Intervenções de casal, psicoterapia, terapia sexual com terapia focada em reduzir a ansiedade no formato do desempenho da pessoa, melhorar a comunicação, lidar com os traumas, quando tiver vazamento, cyberbullying, assédio, podem restaurar o desejo e estabelecer uma linha de estudo. Conclusão: a relação entre ansiedade, desejo sexual, sexo, etc., na geração Z é real, é significativa, está em estudo. A ansiedade pode sim reduzir desejo por mecanismos fisiológicos, cognitivos, sociais. A pornografia e o sexo entram como partes ativas desse ecossistema, uma vez que funcionam como substitutos ou concorrentes da experiência presencial, outras vezes como forma de expressão sexual que pode aumentar a ansiedade ao invés de diminuí-la, especialmente quando envolve exposição ou coerção. Mas não existe uma única causa. Fatores econômicos, culturais, estruturais, moradia, trabalho, normas sobre consentimento, etc., são igualmente decisivos e todos esses fatores têm que ser avaliados. Em suma, a evidência suficiente para afirmar que a ansiedade, sexualidade digital, pornografia e sexo são elementos centrais na explicação das transformações sexuais da geração Z? Algumas sim, mas causalidade é complexa e precisa de estudos longitudinais, com sintonia fina, mais apurados e com um espaço amostral bastante distendido. Ok? Bom, gente, então, depois de falar tanto, nós chegamos aí ao final desse estudo. Eu agradeço a sua atenção
Espero que você passe isso aí para frente, deixe seu comentário, deixe seu like. O estudo de hoje ele foi muito na linha do estudo de ontem. Ontem foi um pouco mais abrangente, hoje foi mais localizado na ansiedade, na pornografia, no sexo, etc. E no desejo, né? E mais uma vez, assim como ontem, nós não estabelecemos uma linha causal para ficar falando da geração Z que ela é isso, que ela é aquilo. Precisa de estudos mais longitudinais. É claro que se você está aí confuso, se você está sem saber o que está acontecendo, você pode procurar amparo. Você não é necessariamente de uma geração que se perdeu, ou que vai se perder, ou que está tudo errado. Não é por aí. A análise não é essa. E então não existe nada de apagão sexual, não existe queda de libido, existe uma transformação que acontece em muitas sociedades, em muitas mudanças de geração. E a geração Z, de repente, ela é até mais rica que as outras, porque ela recebeu muitos insumos e até muitas literaturas das outras gerações. Ok? Bom, muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.